Pronto, amigos. Vocês vão ter agora comigo o eixo meio ambiente para que a gente possa discutir, tá bom? Eh, Primeiro, eu queria saber se cair alguma discussão sobre o meio ambiente, alguém aqui acharia difícil esse tema? Alguém acharia que seria difícil conduzir a argumentação em cima da questão do meio ambiente? Alguém tem alguma dificuldade ou é tranquilo para todo mundo? Estou perguntando isso porque para a escolha certo, tá certo. Para a escolha do tema de redação, eles vão levar em consideração a discussão que foi mais relevante até meados de maio desse ano. E o tema do meio ambiente foi muito relevante e nós vamos entrar diretamente aqui, tá bom? A primeira coisa que nós precisamos entrar aqui dentro desse cenário é dentro dos possíveis temas. Printem isso aí, anotem isso aí, tá? Porque nós vamos ter como referência essa possibilidade. Você vai ter uma discussão que fala sobre o meio ambiente, mas que não traga muitos problemas para a concepção do governo com a questão do lixo. Você pode ter uma discussão envolvendo o saneamento básico, a crise energética que começa no final de abril e se estende até agora, né? O aumento na conta de luz é um reflexo. O agronegócio, né, dentro da perspectiva da alimentação, e aí entra o meio ambiente. Deixa eu ver aqui, que eu cometi um erro de crasso de português aqui. Só um momento. Pronto. Vou avançar aqui e voltar. Pronto. E aí, eu queria ouvir de vocês, dentro dessa perspectiva, o que é que eu vou explicar hoje. E aí, depois a gente vai pensar juntos em propostas de intervenção. A principal discussão que pode ser que seja cobrada, para mim, dentro da minha concepção, é a ideia do desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, que é o nome que nós chamamos de sustentabilidade. Isso já caiu em outro Enem, mas é possível devido aos acontecimentos que vêm permeando a temática, tá certo? Para que a gente possa entrar nessa discussão, nós podemos entrar em vários eixos aqui. E aí sempre você deve lembrar da Constituição, porque é o documento oficial que nos protege, né? Nós sabemos que a Constituição ela foi promulgada com o objetivo de garantir direitos, né? E aí a divisão dos eixos lá, a organização dos conteúdos que envolvem, né, a Constituição Federal, ela procura dar ênfase em diversos aspectos. E aqui você vai ter comigo, né, a perspectiva do artigo 225, que diz que todo indivíduo tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Você que está assistindo a aula agora, você precisa anotar esse argumento, tomando como referência a seguinte ideia: o desenvolvimento, né, do meio ambiente ou a proteção do meio ambiente com o termo ecologicamente equilibrado. Agenor, por que isso é importante? Porque quando você usa essa palavra-chave no seu tema de redação, dentro da perspectiva do meio ambiente, você está linkando necessariamente com a parte introdutória do artigo 227. E aí você já tem um argumento que se torna pertinente. Por exemplo, independente dos temas que forem abordados aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Independente dos temas abordados, questão do lixo, saneamento básico, crise energética ou hídrica, né? Pode ser só crise energética de modo geral ou especificamente a crise hídrica. O agronegócio, a preservação ambiental, você pode sempre linkar com essa ideia, né? O desafio de superar esse problema, e aí vai ser lá o tema, e você coloca logo assim: está presente, inclusive, na nossa Constituição, uma vez que em 88 o artigo 225 defendia de forma direta, ou se não, defendia com objetividade o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos aqueles que fazem parte do território nacional. E aí você já vai ter um argumento sendo construído aí. Vocês estão entendendo? E aí, dentro dessa perspectiva,
você pode usar, né, a discussão envolvendo o primeiro parágrafo, quando coloca, né, que nós devemos garantir a efetividade desse direito, né, a partir do poder público. E aí o poder público passa por quem? Pelo Estado ou por outras instâncias que eu trouxe aqui para que a gente pudesse perceber. Quais são as instâncias? Você sempre deve citar como referência essa lei federal que está aí embaixo na fonte, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, né, de 81, que vai ajudar a organização da noção que nós temos do meio ambiente na Constituição de 88, no artigo que eu citei, e você vai ter órgãos que até hoje funcionam a partir dessa linha de raciocínio, que nós, né, dentro da perspectiva da filosofia, chamamos de vanguarda visionária. E aí, o que é a vanguarda? É um grupo que se articula organicamente para garantir uma proteção frente aos desafios que lhe cabem. É dentro dessa perspectiva de proteção que você vai começar a perceber que é uma construção que você vai ter de órgãos federais preocupados em proteger o meio ambiente. Então, você aqui pode usar, né, o artigo 227 no início do texto, citar a palavra Sistema Nacional do Meio Ambiente e escolher um desses órgãos para colocar como proposta de intervenção. Porque você cita no início do texto o artigo 227, 225, perdão, o artigo 225, você conduz o seu texto usando aquela palavra que eu acho muito bacana para esse momento, né? O meio ambiente ecologicamente equilibrado, e você cita na proposta de intervenção o agente. Quem é o agente? Você vai falar, né, do Ministério do Meio Ambiente ou especificamente de um desses órgãos. E sempre vai linkar dentro da retomada do que está no artigo 225. Por exemplo, digamos que o tema é sobre a crise hídrica, né? Ou o problema do consumo de energia elétrica, né? A consciência com o consumo de energia elétrica. Eu, Agenor, escritor da prova, né, do Enem, não professor, utilizaria o seguinte: citaria esse trecho do artigo 225, falava sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, usando esse termo-chave, e escolhia para falar especificamente dessa problemática envolvendo o meio ambiente, o órgão central, envolvendo a questão do consumo, né, de uma conscientização a partir, né, da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, que é o nosso ministério. E aí você já tem essa perspectiva. Eu não sei se os senhores estão percebendo, mas quando vocês vão acessar o YouTube e tem propagandas, já tem propagandas do Ministério do Meio Ambiente falando sobre a necessidade de você economizar a questão da luz, do consumo de energia elétrica. Você já tem propaganda no Ministério de Energias para tentar evitar isso. Então, você pode linkar diretamente com esses órgãos. Quem é que vai determinar o órgão? Você. Você pode até criar um esquema aí para você, né? Artigo 225, a palavra-chave é meio ambiente economicamente equilibrado, né? Dentro dessa perspectiva, né? Ecologicamente equilibrado, dentro dessa perspectiva. Você escolhe um desses itens aqui, um desses órgãos, seja ele superior, deliberativo, executor, né? E aí você vai, com essa perspectiva, garantir um avanço dentro dessa discussão. E aí você vai entrar comigo agora dentro de um eixo, que é o eixo, né, da filosofia. Eu estava falando num aulão, infelizmente, por vários fatores, alguns colegas não puderam estar presentes, mas, por exemplo, se o tema cai dentro da perspectiva do consumo racional da água, qual era o autor que eu utilizaria? Tales de Mileto. Por que Tales de Mileto? Ele vai ser o primeiro grande pensador a estabelecer critérios para que a gente possa pensar sobre a ideia da água
como sendo uma entidade fundante das principais características de proteção à vida. A água é o elemento que garante a vida, é o elemento universal, segundo Tales de Mileto. Então, eu poderia começar diretamente com essa discussão. E aí eu estou trazendo aqui essa primeira discussão da filosofia, e aí eu vou ter que passar para vocês uma sugestão de música. Claro que eu não vou colocar música aqui para rolar, porque senão vai dar muito trabalho, né? Nós vamos perder tempo. Eu queria que vocês procurassem a música, né, chamada O Mundo. De quem é essa música? Lenine, Chico César e Paulinho Mosca. Então, você poderia fazer um link na sua discussão sobre o tema do meio ambiente, a partir de uma reflexão filosófica. É sim. E aí tem um refrão que é muito legal que diz assim, né? Por que você me trata mal se eu te trato bem? Por que você me faz o mal se eu só te faço bem? E é uma analogia com o meio ambiente, né? A questão da preservação ambiental é dentro dessa perspectiva. Claro que tem uma parte da música que fala sobre a questão da individualidade, da falta de empatia, tal, tal, tal. Mas não é essa a grande problemática da música. Então, você pode linkar diretamente a perspectiva de que os problemas ambientais têm uma relação direta com o ego do ser humano frente a essas questões. E aí você pode, né, criar uma linha de raciocínio com base na música. Criar uma linha de raciocínio com base, né, em outras discussões. Onde é que eu quero chegar? Essa imagem aqui vai nos ajudar a refletir o processo de transformação. E esse processo de transformação coloca o homem como central e o meio ambiente como sendo secundário, a fauna e a flora como sendo submissos ao homem. Quais são as consequências? Você vai ter um desarranjo ecológico. Esse desarranjo ecológico é uma problemática que está linkada diretamente com a questão ambiental. Você pode usar em qual, eu posso usar em quais temas, Agenor? Você pode usar em vários temas. E aí você vai ter um direcionamento para que a gente possa refletir sobre isso. Qual é o grande link que você vai colocar diretamente sobre a degradação ambiental, frente a um dos temas que eu coloquei, e a questão do ego, o consumismo? O consumismo enquanto um grande inimigo do meio ambiente. Por quê? Devido à ausência de uma consciência ambiental, as pessoas valorizam a destruição e a preservação, a destruição e a preservação, a destruição do meio ambiente e a preservação do seu ego em detrimento das gerações futuras. E aí você vai ter essa discussão para que a gente possa pensar, tá? Dentro dessa perspectiva, é necessário que você assista, né, um documentário, um curtazinho que nos ajuda a refletir. Você tem um cara que é conhecido como Steve Cutts. O Steve Cutts, ele tem vários curtas-metragens e esses curtas-metragens são essenciais para que a gente possa pensar essa questão do meio ambiente. Tá aí o link, guardem, assistam, porque nós vamos usar posteriormente. Mas a grande sacada que ele está querendo colocar é que o meio ambiente ele está sendo, né, colocado numa perspectiva de degradação que leva o homem ao esquecimento, né, das gerações futuras. Mas, para que a gente possa avançar, vamos entrar aqui na filosofia com o nosso amigo Félix Guattari e a discussão envolvendo as três ecologias. Eu tenho um pedido especial para fazer aos senhores. Eu combinei com o Tiago para fazer esse tipo de projeto, para que a gente possa ter qualidade no rendimento, porque o ano passado deu tudo certo. E aí, eu queria que, se possível, os senhores fizessem um print da aula de hoje e me marcassem nas redes sociais
para ajudar a divulgar o trabalho do nosso amiguinho Tiago e o projeto do SOS Enem Vestibulares. Porque nós precisamos. Tiago é um cara 10 que está fazendo de tudo para que a gente possa garantir a aprendizagem para vocês. Estamos na batalha para que tudo aconteça de melhor, não só para o Medimentory, né, que é uma empresa que precisa, mas também para nós, enquanto, né, colegas de trabalho do Tiago, tá certo? Então, nos ajude aí nessa divulgação, nos marquem a página do SOS e vai dar tudo certo. Primeira discussão que eu preciso colocar para vocês. Dentro dessa ideia, a problemática do meio ambiente ela vai encaixar dentro do mundo da filosofia. E eu trago para vocês uma discussão de um filósofo francês chamado Félix Guattari. Mas antes de entrar diretamente nele, me diga uma coisa: o que é que vocês estão achando da exposição? Tá tudo certo? Tá tranquilo? Tá ótimo? Tá devagar? Tá dando para ir? Me digam aí. Podemos seguir nesse ritmo, gente? Eu tô indo muito rápido. Tá todo show, pessoal. Então, bora embora. Não fale mais Vasco, porque senão vai cair aqui a conexão e dá errado demais, pelo amor de Deus. Vamos lá. Para que a gente possa ir começando, vamos seguindo. Amigos, você vai ter uma discussão muito bacana aqui dentro do nosso amigo Félix Guattari. Prestem atenção numa coisa. Ele vai dizer que o problema de uma ausência, preste atenção no que eu vou dizer, né? Tá claro. Vanguarda, Jorge. Você vai ter a vanguarda na música, você vai ter a vanguarda no movimento social, você vai ter a vanguarda, né, no grupo de professores antigos, né? O que é uma vanguarda? São grupos organizados ou frentes organizadas que se preocupam em manter o que tem. Deu para entender? Se preocupam em manter o que tem. Então, a vanguarda ela é linkada diretamente com esse processo, tá bom? Então, você vai ter isso dentro dessa ideia para que a gente possa ir pensando. Para que a gente possa avançar, você vai ter aqui um argumento que eu preciso que vocês guardem para a vida de vocês. Vocês vão colocar o nome desse rapaz chamado Félix Guattari e vão colocar a seguinte sacada: o problema ambiental que persiste em nosso país é de ordem multidimensional, certo? Não se esqueçam disso. Ele tem esse livrinho, tá bem ali, e ele vai dizer o seguinte: o problema do meio ambiente não é só do homem destruindo. Existem outros fatores. E aí nós vamos nos aprofundar frente a isso. Tá certo? E por que você vai colocar desse jeito generalizado? Porque é um conceito-chave que nos ajuda dentro dessa perspectiva quanto a esse direcionamento. E aí você vai refletir diretamente, né, dentro dessa ideia. Então você vai refletir, né, dentro dessa perspectiva, para que você reflita em cima da seguinte situação: todo tema que envolve o meio ambiente, dentro da perspectiva de Félix Guattari, ele vai envolver uma questão social. Problemas de gestão, gentrificação, né? Você tem uma espécie de ausência de consciência coletiva. Você vai ter um problema também climático. Existem fatores climáticos que acontecem, né, dentro de determinadas circunstâncias. Claro que dentro de uma velocidade cada vez menor frente a isso. E aí você também vai ter uma perspectiva que é a subjetividade. O que é a subjetividade? É a nossa educação. Do que adianta eu estar aqui falando sobre o meio ambiente se Ingrid, André, Denis e Johanna
vão, depois da aula, né, chegar, comer alguma coisa e jogar o lixo fora. Se vão tomar um banho e ficam lá se ensaboando vários e vários minutos, né, sem nenhum tipo de cuidado com o gasto da água. Se vão, por exemplo, né, lavar o carro e ter desperdício. Então, essa perspectiva tridimensional nos ajuda a refletir dentro da perspectiva do autor. A grande sacada, né, dentro desse cenário, é que a gente precisa entender que o direcionamento é mostrar que todos os temas que envolvem o meio ambiente, ele pode ser pensado a partir de mais de uma perspectiva. Por exemplo, se você está tendo escassez de recursos, né, dentro desse cenário da questão de água, né, os índices pluviométricos dos reservatórios, sobretudo no Nordeste, estão menores, eu estou dando um exemplo, você tem um fator climático, mas o fator climático ele é linkado diretamente a uma ausência de planejamento social, um problema de autogestão, que é alto. O Brasil, como ele vai gerir as suas riquezas naturais. Quais são as estratégias? Você vai ter a estratégia do horário de verão. Quais são as estratégias? Você vai ter a estratégia da conscientização, né? Então você vai ter esse processo. E quando você entra na conscientização, você entra dentro de uma perspectiva da memória do seu país com relação ao cuidado com o meio ambiente. E aí você vai mostrar que é uma coisa que está interligada, por isso que ela é multidimensional. Dentro dessa perspectiva, o nosso querido Félix Guattari vai desenvolver um conceito que é o conceito de ecossofia. O que é ecossofia? Amigo, é legal discutir filosofia porque você entra na formação etimológica das palavras. Né? Uma dica que o professor Genor dá, esse simples mortal que vos fala, é você procurar depois o dicionário etimológico, que tem todas as origens de termos. Né? E aí vai te ajudar no repertório para que você possa, né, garantir um rendimento ainda melhor. E aí o dicionário etimológico das palavras ele é rico de coisas. E aqui eu estou trazendo a reflexão do próprio Guattari, que ele vai criar o conceito de ecossofia. Eco, né, tem uma relação direta, né, dentro de uma perspectiva de casa, por isso que o ecólogo ele estuda a casa do planeta, que é a natureza, né? Aquilo que acontece dentro de uma perspectiva da natureza. É tanto que quando você está estudando biologia lá com o Eric, você vai ter, né, a parte de meio ambiente, a parte de ecologia, ela é gigante. Você vai ter um estudo aprofundado e muito detalhado das coisas, porque é a grande casa, né, da vida dos animais, da fauna, da flora, de modo geral. Então você vai ter essa ideia, né, a perspectiva da eco, né, e a perspectiva da Sofia, que é a sabedoria. Então ele está querendo dizer que nós podemos entender esse processo a partir de uma perspectiva, né, da ecossofia. O que seria a ecossofia? Entender que a natureza é a nossa casa, o nosso maior lar, e, por isso, precisamos amá-la, preservá-la e cuidar para não ficar sem posteriormente. Posteriormente, Agenor. Então, você vai ter essa perspectiva. Então, o que é que significa frente a essas ações? Você vai ter aqui, dentro desse cenário, um caminho linkado diretamente com a perspectiva, né, da lógica de que é necessário você praticar a ecossofia. Qual é o argumento-chave que você pode usar aqui no meio ambiente? Se na sua concepção de indivíduo
Você acha, é muito batido esse negócio de falar que a natureza é tridimensional, né, professor? É muito chatão. É. Então você pode usar um conceito novo, que muita gente não conhece. Você pode relacionar a partir da seguinte perspectiva. Eu vou colocar. Esse problema ambiental é resultante de um fenômeno que demonstra a ausência da ecossofia no pensamento do ser humano ou na prática do ser humano. E aí você vai ter um caminho que você vai poder refletir, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Tudo bem? Então, é essa perspectiva que você vai ter dentro desse direcionamento. Além disso, você vai poder usar a ecossofia estabelecendo alguns critérios, né? Então, se cair um tema de redação sobre essa discussão, Agenor, eu vou usar essa discussão da ecossofia. Por quê? Se cair um tema sobre meio ambiente, eu estou usando um conceito de notoriedade, um conceito de autoridade. Por que notoriedade? Porque quem está lendo vai perceber que você está, né, trazendo conceitos novos. E por que autoridade? Porque você vai ser visto como uma pessoa capaz de dominar um aspecto de linguagem e vai garantir a competência 3 e vai garantir a competência 2 frente a isso. Então você vai ter essa perspectiva para que a gente possa pensar. Eu vou agora entrar na parte da sociologia, né, do nosso sociólogo e teólogo Leonardo Boff. Leonardo Boff, ele vai trazer a ideia da ecologia total. E cai o tema que vai envolver diretamente a perspectiva do meio ambiente, fale sobre a ecologia total. Qual é a grande lógica de Leonardo Boff, desse filósofo e teólogo brasileiro? Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir, a viver. Massa, muito legal. Eu chego já, Johanna. Muito legal. Chego já. Ó, é dentro dessa perspectiva que você vai ter o seguinte, né? A preocupação do Ranjonas é uma preocupação vinculada com o processo educativo, mais ontológico. Desculpa, a preocupação do Leonardo Boff é uma preocupação mais vinculada com o aspecto educativo, tudo bem? Com o aspecto ontológico mesmo. É dentro desse cenário que você vai ter um direcionamento frente a algumas questões. A primeira questão que você vai ter, ele vai dizer o seguinte, né? Para que a vida continue a existir, assim como os idosos, os animais, né, uma planta, uma criança, nós precisamos preservar. E a ecologia total, dentro dessa perspectiva, ela está vinculada ao conceito, né, que ele vai trazer, né, dentro de uma perspectiva de educação ambiental. Certo? Então, essa perspectiva do Leonardo Boff está querendo dizer o seguinte: nós aprendemos a respeitar os idosos, a respeitar as crianças, a respeitar, né, os animais. Por que não vamos respeitar o planeta na sua totalidade? E aí ele vai defender esse processo de integração, que é bem existencialista. Né? Esse processo de integração existencialista é extremamente importante para que a gente possa refletir frente a essas ações. E aí, dentro desse cenário, você vai ter esse caminho. Qual é a diferença do conceito que a Johanna colocou, Ranjonas, e o conceito de princípio da responsabilidade? Porque o princípio da responsabilidade é uma preocupação, Johanna, que não cabe apenas. Deixa eu botar aqui o carregador, licença. Espera aí, viu, povo? Deixa eu colocar aqui o carregador um segundo.
mais profundo, mais profundo. Pronto. O princípio da responsabilidade, Johanna, ele não se limita apenas ao caráter educativo, tá certo? Ele vai desde de uma perspectiva educativa até mesmo políticas públicas, tudo bem? É tanto que o conceito de princípio da responsabilidade, ele vai influenciar, né, de forma bem direta a ONU, né, com os princípios, né, dentro do cenário, né, de sustentabilidade. Não sei se vocês já viram, mas a ONU, as Nações Unidas, elas têm uma preocupação mais ampla vinculada a saberes sustentáveis, a práticas sustentáveis que você pode usar como essa perspectiva. Imaginamos, Johanna e demais amiguinhos, que o Han Jonas ele está preocupado em mostrar como os países devem desenvolver um processo mais amplo a partir das suas ações enquanto Estado, tá bom? Deixa eu pegar aqui o slide do Han Jonas. Passar. Aqui. Ó, objetivos do desenvolvimento sustentável. Erradicam a pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, saneamento básico, água potável, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades comuns sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz e justiça, instituições eficazes, além das parcerias e meios de implementação. O que ele está querendo dizer? Que a perspectiva, né, do princípio da responsabilidade é um agir que começa dentro de uma ideia de políticas públicas e vai gerando reação em cadeia. O Leonardo Boff, ele fala diretamente de uma perspectiva de educação. E como é que nós vamos vincular a ideia da educação? Dentro desse cenário, a ideia da educação vai ser entendida assim, amigos. A educação vai ser entendida dentro desse processo a partir daquilo que é conhecido como teoria minimalista. Aí eu pergunto, vocês já ouviram falar desse tal de minimalismo? Minimalismo tem uma relação direta a essa perspectiva, entendeu, Johanna? São as pequenas ações, o cuidar do mínimo ao máximo começa por mim, por você, por quem está aqui na sala. E aí o Leonardo Boff ele é mais micro do caráter educativo e o Han Jonas é mais macro dentro da perspectiva das políticas públicas. Pois bem, dentro desse cenário, você também pode, né, trazer essa frase do Leonardo da Vinci, né, que é bem conhecida, que o Han Jonas, desculpa, que o Leonardo Boff toma como referência no seu livro, que diz assim: nunca um homem inventará nada mais simples nem mais belo do que uma manifestação da natureza. Dada a causa, a natureza produz o efeito do modo mais breve em que pode ser produzido. E aí você pode fazer uma crítica que o ser humano tenta produzir um simulacro ou melhorar a natureza, produzir uma simulação da natureza a partir das suas ações, né? Ou até mesmo tentar melhorar a natureza, mas isso jamais vai ser tão belo como o processo educativo que a natureza exige. Para a gente ir avançando, eu também gosto de trazer algumas coisas que são simples, que não caem diretamente nessa perspectiva, mas que nos ajudam a refletir. Você pode relacionar dentro desse cenário aqui, para que a gente possa ir pensando, a chamada sétima arte. Mas antes de entrar na sétima arte, você poderia começar a discussão sobre o meio ambiente a partir de uma análise bobinha, mas muito significativa, né, no Exupéry, né, lá do Pequeno Príncipe, quando vai falar, era uma pessoa igual a 100 mil outras, mas eu fiz dela um amigo e agora é única no mundo. E aí, quando ela está falando diretamente o Pequeno Príncipe ao cuidado com a rosa, você pode estabelecer um critério direto lá no seu texto, né?
falando um pouco que o cuidado do Exupéry em garantir o planeta limpo, acho que é B612, o planeta limpo, e o cuidado que ele tem com a rosa é de uma consciência ambiental que é extremamente salutar e que poderia ser difundida a ideia da obra na literatura infantil para produzir um processo educativo de conscientização ambiental. E aí você vai ter um caminho para que você possa ir falando. E aí você vai construindo a sua narrativa. Além disso, dentro dessa perspectiva, você vai ter filmes que também podem falar pela perspectiva da proteção ambiental. E aí você vai ter esse caminho para que a gente possa ir linkando. Dentro dessa ideia, você vai ter uma série de filmes que começam a pensar, né? Esse da Disney, que eu vou destacar aqui, ele é muito bem conhecido e ele é muito bem visto pela crítica, porque vai fazer uma discussão envolvendo a questão da simulação, né, dos robôs tomando conta e uma consciência, né, com relação ao lixo, né, e à produção de eletrônicos no nosso cenário. O filme mais recente dentro dessa discussão, o filme Rio, também nos ajuda a pensar. E aí você vai ter uma série de discussões de filmes que nos ajudam a refletir diretamente sobre isso. Então você pode também vincular alguma coisa que você assistiu para que você possa pensar diretamente sobre isso. E aí eu gosto muito de estabelecer um link que eu acho que é muito importante, né? Que é a perspectiva, né, que vai nos ajudar a refletir, que é dentro de uma lógica a partir de um desenho chamado Capitão Planeta. Esse desenho Capitão Planeta, ele vai ser utilizado como a perspectiva de um herói que ele pode garantir, né, dentro desse cenário, uma conscientização. E essa conscientização passa diretamente por ações que ajudam a transformar o meio ambiente. Então, você também pode ter esse tipo de argumento, né, que vai te ajudar com o artigo da Constituição ou com o direcionamento que é feito dentro da perspectiva dos autores que nós acabamos de ver. Além disso, eu gosto dessa discussão desse sociólogo aqui, Ulrich Beck. Ele tem a obra da Sociedade de Risco. Por que o tema do meio ambiente pode ser forte? Nós tivemos duas tragédias aqui no Brasil recentes, que foram as tragédias de Brumadinho e Mariana, e que você tem uma discussão envolvendo diretamente isso. O que é que você pode fazer diretamente frente a isso, né? A discussão que você vai ter dentro dessa perspectiva, né, dentro dessa perspectiva, é uma discussão que vai envolver diretamente o cuidado com o meio ambiente dentro de um cenário em que Ulrich Beck se encaixa diretamente sobre isso. Qual é a grande tese de Ulrich Beck frente a essas questões? Que nós vivemos diretamente um processo de risco social. As empresas transformam a natureza, destroem o meio ambiente, sabendo que há possibilidade de risco. E aí você vai colocar essa perspectiva e vai usar o conceito de sociedade de risco. A sociedade de risco é uma estratégia que as empresas usam sem levar em consideração uma certa ética ambiental ou o princípio da responsabilidade do Hans Jonas. Então, o Ulrich Beck está querendo alertar para o seguinte: todo problema ambiental toma como referência a busca pelo lucro e, como consequência negativa, nós teremos a negação de determinados direitos, a negação de determinadas ações protetivas para o meio ambiente. E aí você vai ter essa possibilidade também para que você possa pensar. Eu queria avançar aqui para que a gente possa lembrar diretamente de alguns acontecimentos históricos que são indispensáveis, né? E aí eu queria que vocês anotassem o seguinte conceito de sociologia: os movimentos sociais ambientais. Qual é a função desses movimentos sociais ambientais? Lutar contra a lógica da sociedade de risco. O mais conhecido é o Greenpeace. Então você vai ter essa perspectiva dentro desse cenário.
você pode argumentar dentro do seu tema que, dependendo de como está sendo colocada a temática ambiental, que os movimentos sociais ambientais eles têm um cuidado enorme de evitar que esse problema, né, e aí você vai linkar com o problema de redação, do tema de redação, evitar que esse problema esteja presente, né, porque esse problema faz parte da lógica da sociedade de risco do Rich-Beck. E aí essa sociedade de risco vem trazendo, né, a busca incessante pelo lucro, né, em detrimento, ou seja, em prejuízo da qualidade de vida das pessoas e do próprio, né, do próprio contexto que envolve a fauna e a flora. Então você pode também ter essa perspectiva para que a gente possa discutir. Além disso, dentro desse cenário, tem outra coisa que é extremamente importante para que a gente possa fazer o determinado link. Você pode linkar diretamente esses movimentos sociais ambientais em determinadas situações que aconteceram no Brasil e no mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas você pode relacionar isso, né, com a situação que aconteceu, que foi a construção da usina Belo Monte e a crítica que na época o governo Dilma recebeu exatamente devido a essas condições que foram postas. E aí o governo Dilma tomou uma crítica mundial de vários artistas a partir desse movimento aí que vocês estão vendo. É um movimento que ficou conhecido como Gota d'Água, e a principal preocupação do movimento era de mostrar quais seriam as consequências climáticas, né, da escolha da construção da usina Belo Monte. Quais seriam as consequências socioculturais, né, no processo de expropriação do povo nativo, dos povos civilizatórios, né, que aconteceu durante o entorno da usina. Então, você pode linkar diretamente também com essa perspectiva. Para que a gente possa ir fechando, eu também tenho uma última discussão para que a gente possa discutir e pensar nisso. Aqui entre nós, quase ninguém sabe disso. Quase ninguém. Tem gente que não tem dimensão, né, do processo e aí fala sobre qualquer perspectiva. Pessoal, qual foi o principal fenômeno histórico, o principal acontecimento histórico que nós tivemos na América Latina que contribuiu para a degradação do meio ambiente? Alguém tem alguma ideia? Qual foi o principal fenômeno histórico na América Latina que contribuiu para a degradação do meio ambiente? Alguém lembra? Alguém tem alguma ideia? 5, 4, 3, 2, 1. Tá, vamos lá. O que é que você pode linkar diretamente sobre isso? É o óbvio, mas tem gente que está tão presa dentro de outras discussões que não consegue perceber isso. O que é que nós podemos linkar, amigos? Nós podemos linkar diretamente com a seguinte ideia: o movimento, o processo de degradação desse problema ambiental relacionar com faz o processo de degradação desse problema ambiental possui relação direta com o processo de colonização nas Américas, conforme podemos perceber em Eduardo Galeano e as veias abertas da América Latina, a expropriação das riquezas no Brasil
contribuiu significativamente para que esse problema ambiental surgisse posteriormente. E aí você vai ter um mundo de coisas para que você possa falar. Tudo bem? E aí você vai ter esse cenário para que você possa entender. Nesse outro livro aqui, Eduardo Galeano, Memórias do Fogo, ele vai falar sobre a privatização da água dos povos indígenas. E aí você vai pesquisar na internet um desenho que você precisa assistir, que é a Vovó Grilo, como assim é conhecida, né, no Peru. Vou passar aqui para vocês. Um momento. Tá meio lento, não sei o que aconteceu, não. Você vai usar essa possibilidade. Abuela Grillo, Vovó Grilo, tá? Abuela, só um L, não é abuela, não. Abuela Grillo. Então, essa discussão passa diretamente sobre uma ideia. O medo da degradação ambiental possui interpretações na cosmologia nativa dos povos latinos. E isso é perceptível na fábula da Abuela Grillo. Pronto. E aí você vai ter outro caminho para que você possa ir avançando. Tá certo? Outra coisa que você pode citar, né, a Guerra das Águas na Bolívia. Pergunto a vocês, vocês lembram que foi a Guerra das Águas na Bolívia ou não? Vocês lembram ou não? 2009. Vou colocar aqui. Processo de privatização da água. Frente aos interesses do capital. Você pode relacionar diretamente esse direcionamento com outro fenômeno histórico, né, que foi a tentativa, né, tentativa de privatização do aquífero Guarani. Por quem? Por Temer. Você vai ter a questão de renca no governo Temer. Temer. Então você vai ter também essa perspectiva, tá bom? Então você vai ter também Brumadinho e Mariana para que você possa linkar diretamente com esse fenômeno histórico. E aí, não esquecer, você vai pegar o artigo 225, vai escolher uma dessas teorias, e aí dentro da escolha dessas teorias, você vai tentar linkar diretamente com a perspectiva dos temas. Claro, aqui é uma projeção sobre o tema, você não tem como mensurar com exatidão qual é o tema, né? E aí, como você não tem como mensurar, você tem apenas alguns caminhos que falam diretamente sobre a perspectiva do meio ambiente. Você pode usar esses órgãos aqui, né, como na proposta de intervenção, como elementos que vão descrever, né, os encaminhamentos, o detalhamento da sua proposta de intervenção, e também o artigo 225, né, que vai falar sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é só para vocês terem uma ideia. Na próxima aula, eu vou trazer aqui, né, 3 esquemas
de possíveis temas de redação envolvendo o meio ambiente, e antes de entrar no nosso próximo eixo. O nosso próximo eixo, né, dentro dessa perspectiva, vai ser o eixo da educação, para que a gente possa ir pensando, tá bom? Aí eu pergunto para vocês, esse momento que nós tivemos, deu para ter um nortezinho de alguma coisa? Deu para pegar alguma coisa? Volto agora, André. Não tem como a gente saber se vai acontecer, né, André? Mas é uma possibilidade, né, brother? E aí, se cair, você tem que você refletir um pouco, tá certo? E aí, na próxima semana, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses temas e vou montar pequenos esquemas, como vocês devem montar o argumento, tá bom? No primeiro momento, eu não posso dar isso pronto para vocês, porque eu quero que vocês, à medida que forem ter nesses momentos, vocês vão aprofundando nas suas reflexões em casa, tá certo? E aí, na próxima semana, vocês podem receber isso comigo e aí a coisa vai acontecendo, tá bom? Eu agradeço muito. Eu desejo a vocês boa noite, descansem, tá bom? Quarta-feira estaremos juntos e a gente vai conversando, tá bom? Não se esqueça de me marcar no Instagram para que a gente possa ajudar a divulgar o projeto do nosso amigo Tiago. Valeu, meus amigos! Tchau, saudades de todos e até quarta. Se cuidem, tamo junto. Valeu, Denis, tamo junto, meu irmão.